Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um programa, A História dos Avivamentos. E queremos já registrar aqui a você que nos acompanha, seja pela TV Manaim, seja pelo nosso canal, o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, para que interaja conosco, envie alguma sugestão, envie até perguntas, falando até do tema avivamento, porque o nosso interesse é que você e que todos nós conheçamos mais daquilo que o Senhor fez e tem feito no meio de um povo fiel. E nós estamos aqui à mesa com os pastores Edson Ian, Pai do Senhor. Pai do Senhor Jerônimo. E o pastor Fábio Castro, Pai do Senhor Fábio. Pai do Senhor, pastores, Pai do Senhor a todos. Bom, nós já tivemos alguns episódios em que vimos até o primeiro episódio em que o pastor Edson esteve na Rua Azusa, na Califórnia, em Los Angeles, gravou um conteúdo que já foi disponibilizado, muito importante para nós. Tivemos a contextualização do que foi a descida do Espírito Santo, os dons espirituais, quando eles cessam. Também já tivemos o momento em que falamos da Rua Azusa, do derramar do Espírito, do mover do Senhor. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais daquilo que o Senhor fez ali, na Rua Azusa, em 1906. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta. Você sabe o que é avivamento? Qual é o conhecimento que você tem de avivamento? Você sabe o que é o mover do Espírito? Será que todos que estão nos acompanhando sabem? Eu queria que o pastor Fábio Castro pudesse falar sobre o que é avivamento. Vou começar respondendo com o texto bíblico, com a oração de Abacuque. Abacuque ele faz uma oração, está registrado no capítulo 3 de Abacuque. Verso 2 ele diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. E na ira lembra-te da misericórdia. Então, qual que é o ensinamento que a gente tira daqui? É muito comum essa palavra avivamento no âmbito religioso. Avivamento, falar que está avivado, é de avivar, de dar vida, mas um despertamento espiritual. E aqui Abacuque ele faz essa oração, primeiro registro, ouvi a tua palavra. Porque o avivamento, o homem não pode produzir isso. Ele não nasce do homem, não vem do homem. Eu vou avivar, estamos falando da obra do Espírito, não é? Então, vai lá na igreja, não, porque minha igreja é avivada. O que você faz? É tanta coisa que a gente vê aí afora, no meio de religião, que se mistura avivamento e movimento. Nós estamos falando de avivamento. O homem não produz avivamento. O homem pode produzir movimentos. O avivamento é através do Espírito Santo. Muito bom. Então, o que é avivamento? É uma ação do Espírito Santo no homem. Então, quando nós buscamos avivamento, olha o que Abacuque fez. Ouvi a tua palavra e temi. E ele vai orar ao Senhor. Aviva, Senhor. Há um Deus, na ira, tenha misericórdia. Há um Deus que é justo, mas é um Deus que é amigo, que é bondoso. E ao longo dos anos, é o que nós estamos vendo aqui, e se Deus quiser, vamos ver tantos assuntos de avivamentos, porque o homem se deixou ser dirigido pelo Espírito Santo. Homens que venceram, que pregaram, que levaram a palavra, não por movimentos, mas porque o Espírito Santo estava ali. Então houve vida, houve despertamento, houve avivamento. Pastor Ian. Bom, nós temos falado de nome de homens aqui, mas é bem importante isso que o Fábio falou, porque a evidência não está no homem. A grande virtude desses homens foi justamente a de deixar o Espírito Santo dirigir, comandar, como era lá no princípio, né? Nós até citamos num dos últimos episódios aqui, que alguns tentaram se infiltrar lá para querer ali se engrandecer, puxar para si a glória e não conseguiram. Não foi nem o povo que correu com eles não conseguiram se adaptar ao derramamento
do Espírito Santo. Então, nós vemos que todo aquele que nós vamos chegar nisso, né, do próprio esfriamento de alguns avivamentos, né? Porque quando envolve para política ou para ideologia ou para algumas situações, aí o Espírito Santo se recolhe, né? Nós vimos isso no passado, vimos isso lá após a união do Estado com a igreja, aquilo ali não deu certo. Logo em seguida, a gente já citou aqui, né? Aquele testemunho lá do João Crisóstomo, né? Que disse que o culto virou uma feira, virou um teatro. Então nós vemos que quando há uma mistura, quando o homem quer aparecer, imediatamente abafa o Espírito Santo. E quando o homem se anula, o Espírito Santo opera de maneira maravilhosa. Por isso a importância do avivamento da Rua Azusa, né, que durante 3 anos foi muito forte. Vão ser contadas algumas experiências aqui, né? Mas antes de entrar nessas experiências, eu queria levar aqui para a gente reconhecer como fomos lá, onde é a Rua Azusa, lá em Los Angeles, e a gente andando ali naquele lugar, né? Agora, hoje é um bairro chamado Pequena Tóquio, que é um bairro japonês. Tem gastronomia japonesa. Tu anda na rua e cada 10 pessoas, 8 são, né, orientais. E até me confundiu uma imagem que tinha lá numa pracinha de um japonês com um molho de gravetos nas costas e lendo um livro. Quando eu olhei aquilo ali, pensei assim, pô, a Rua Azusa é aqui, isso ali é a Bíblia, né? Mas nada, fui ver, aquilo ali é uma obra de um artista lá de 1983, se não me engano, e tem em vários lugares do mundo. É mais uma coisa, né, do japonês ali, de ter que ser do trabalho e do conhecimento, uma coisa nobre, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Uhum. E ali, a 100 metros dali, tá a Rua Azusa. Então nós fomos lá na Rua Azusa e vimos assim um ambiente de um local que foi de um grande avivamento. Hoje tem um pátio, tem aí nas imagens, né? E tem algumas fotos, algumas recordações muito, muito tímidas, né? E durante o dia, poucas pessoas visitam ali, até porque não tem ali a reunião, não tem, então vão lá para conhecer. Eu até achei muito interessante pessoas que saem de vários lugares para ir lá ver o local onde foi muito usado pelo Espírito Santo. Mas eu ainda queria fazer uma menção sobre Los Angeles. Los Angeles foi esse lugar que nós vamos ver no mapa, né? O pastor Jerônimo vai falar mais sobre isso. Ali, o Pentecoste, né? O reavivamento do Pentecoste, ele espalhou pelo mundo todo, em 1906. Mas hoje, como é Los Angeles hoje, né? É uma cidade muito rica, uma das mais ricas do mundo, se não é a mais rica, né? Nós temos ali toda a indústria do cinema está sediada ali, né? Hollywood, Walt Disney, Universal, Paramount, Sony, Warner Bros, Netflix, todas estão ali, né? Tem aquela famosa Calçada da Fama, até nós vamos lá conhecer a Calçada da Fama, né? Então Los Angeles hoje é aquela cidade que o Espírito Santo operou de uma maneira maravilhosa. Hoje ela é uma grande cidade, uma cidade muito rica, mas tem uma declaração, eu quero fazer essa citação, que nos entristece muito, né? E em 5 de janeiro desse ano, de 2025, teve a cerimônia do Globo de Ouro, que é realizada sempre ali em Los Angeles, porque essa é uma premiação direta de Hollywood, que envolve Hollywood.
E Hollywood convidou a anfitriã, né? Ou seja, lá, uma comediante para monitorar, para ser a monitora, né, desse evento. E ela fez uma declaração, eu não vou citar as fontes aqui, porque são mais de 100 fontes, é só procurar na internet, vários jornais e Público já. público citou isso, foi em 5 de janeiro, é só procurar. Mas ela, na apresentação do Globo de Ouro, na premiação, ela coloca o seguinte, porque as pessoas começaram a ganhar os prêmios, e eu agradeço a minha mãe, agradeço o meu produtor, agradeço o patrocinador, e ela faz a seguinte observação: até agora, Deus, Criador do Universo, com 0 menções. Nenhuma surpresa nessa cidade sem Deus. Então essa apresentadora, no dia 5 de janeiro de 2025, na premiação do Globo de Ouro, ela fez essa menção, tem até o vídeo na internet sobre isso, ela dizendo isso. E olha aqui o que ela falou: Deus, Criador do Universo. Com 0 menções. Todo mundo agradeceu todo mundo, ninguém agradeceu a Deus na cidade do avivamento da Rua Azusa. Mas ela não fez essa menção por causa disso, né? Mas isso é fato. Nenhuma surpresa nessa cidade sem Deus. Aqui ela faz uma afirmação. Hoje, aquele Los Angeles do grande avivamento da Rua Azusa, hoje é reconhecida como uma cidade sem Deus. E Que tristeza, que né? triste, né? Mas daí tem um fato, ela falou assim, ó, Deus Criador do Universo, tipo assim, o Criador do Universo, como ela é comediante, isso foi em tom de ironia, né? Mas olha só o que aconteceu 3 dias depois, dia 8 de janeiro de 2025, isso também foi noticiado tem mais de 100, muito mais, é só procurar 8 de janeiro, incêndio na Califórnia ou incêndio em Los Angeles. O tamanho desse incêndio, 17 mil hectares de terra florestal foi queimada. O total envolvendo ali a Califórnia também 12.300 imóveis incendiados. Tem aqui uma lista de atores, grandes atores de Hollywood que queimou as suas mansões. Teve alguns mortos, também poucos ali, mas houve essa questão dos mortos. Mas incendiou e chegou até perto da Calçada da Fama. Nós que fomos lá, o morro que tem aquele escrito Hollywood, tá ali, e a Calçada da Fama tá aqui perto, né? Ali em Beverly Hills, tudo aquilo ali. E tem a Calçada da Fama, o incêndio chegou ali perto, então queimou várias mansões. Aí eu digo assim, Deus castigou. Isso fica a interrogação para quem cada um faz a sua conclusão. Mas a comediante Lara citou uma coisa, o Deus Criador do Universo. Fez uma ironia, né, com o Deus Criador do Universo. Talvez Deus respondeu aqui, existe um Domínio, né, sobre a natureza. O Deus do Universo não está dormindo, ele é o Deus do Universo, né? Mas é só uma citação aqui sobre Los Angeles, né? E isso não apaga tudo aquilo que foi o avivamento da Rua Azusa, que nós vamos falar mais aqui, pastor Jerônimo. E até aproveitando, pastor Edson, pastor Fábio, falar que nós falamos aqui de uma cidade, mas também podemos falar da nossa vida, talvez da sua vida. Será que o Espírito Santo está agindo na sua vida como outrora? Ou será que você se afastou do Senhor, a senhora, acabaram se distanciando da bênção do Senhor para a sua vida? A diferença é que se você pedir, se você clamar, se você se arrepender, o Senhor pode voltar para a sua vida através do Espírito Santo. Jesus pode voltar e fazer algo novo. Eu lembrei de quando Jonas foi a Nínive. Ele pregou, todos se arrependeram, jejuaram e o juízo que o Senhor enviaria foi revertido. Por quê? Porque o Senhor é um Deus de oportunidade.
certo daquela oportunidade que ele deu em Azusa em 1906, certo da oportunidade que ele deu a mim, aos pastores e que ele quer dar a você também. Bom, falando da Rua Azusa, nós temos muitas experiências, muitos assuntos que nós queremos e podemos comentar. Eu me lembrei, quando nós vemos alguns registros dos cultos, das reuniões, há um registro que está em diversos livros, de que em uma determinada reunião na Rua Azusa, várias muletas, bengalas, ficaram apoiadas nas paredes. Por quê? Porque eram as pessoas que chegavam enfermas, usando as muletas, mas nas reuniões, nos cultos, eram curadas pelo Espírito Santo do Senhor, eram curadas pelo Senhor, e aqueles amparos que eles tinham ficavam ali nas paredes e eles saíam sãos, porque haviam tido ali a bênção do Senhor. Pode falar, Fábio. Há muitos registros. Essa imagem, ela é fortíssima, né? E quando você está estudando esse assunto, você está ouvindo sobre esse avivamento, e você vê essa imagem das muletas, é uma comprovação do que o Senhor estava fazendo ali. Esses dois escritores estão registrados em 2 livros, Jeff Oliver e Tommy Welchel. E eles trazem algumas experiências vividas nesse momento do avivamento da Rua Azusa. Inclusive, eles tiveram a oportunidade de encontrar pessoas que estiveram ali no final da década de 60. Então, eles ouvem diretamente de pessoas que viveram esse avivamento, né? Há muitas experiências, a gente vai lendo, eu lembrei de uma, e como que grande parte das experiências foram com jovens sendo usados pelo Espírito Santo. Coisa boa. Tem uma experiência que a mãe leva uma menina, uma criança, e ela é abordada por uma jovem lá. Eles estavam orando, aí uma menina jovem, aborda essa mãe, essa criança, e a criança não andava. Ela estava de alguns aparelhos e muletas, e ela não se movia, ela precisava dessas muletas e de ajuda. E essa irmã jovem, abordou a família e falou assim: nós vamos orar com ela para o Senhor curar. E a glória vai ser de Jesus. Olha que interessante, que falamos já no início desse programa. A jovem falou com autoridade, mas não foi em nome dela. Falou: nós vamos orar por ela e a glória vai ser de Jesus. Aí ela faz uma oração pela menina. A menina, a princípio, continua ali da forma que está. E a jovem fala assim: agora vamos glorificar. Porque ela sabia que a menina já estava curada. Que coisa. Ela terminou a oração e falou assim: vamos glorificar. E aquela cena, a menina ainda com... Ela falou assim: pode se mover. A menina, os relatos falam assim, a menina tentou e ela falou assim: não, eu não consigo. Assim, ao menos tente se mover. E aí, sem os aparelhos, sem a muleta, a menina levanta, começa a se mover, começa a andar. Glória a Jesus. Assim, agora vamos glorificar o Senhor, porque uma menina foi curada. Eu lembrei dessa experiência por causa das muletas, né? Uma outra curtinha aqui, experiências são maravilhosas, né? Foram levados ali 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, todos 3 de cadeira de rodas, uma idade já avançada, artrite, uma série de problemas, e uma das mulheres nem falava, além de estar de cadeira de rodas, ela nem falava. Um jovem os recebeu, falou assim: nós vamos orar por vocês, com muita autoridade. Nós vamos orar por vocês. Aí ele pegou a primeira mulher que estava na cadeira e orou por ela. Quando orou por ela, a mulher que não falava respondeu ele. Na verdade, fez uma pergunta a ele. Ela não falava. Quando terminou a oração, ela fez assim: você é Jesus? Ele falou assim: não, eu não sou Jesus, mas eu te digo que Jesus te curou. Glória a Jesus. Eu não sou Jesus, mas Jesus te curou. Aí logo a outra que estava junto pediu uma oração. Aí ele orou pela outra mulher de cadeira de rodas. E interessante que ele dizia isso, quando ele terminou a oração, ele foi dar a mão para ajudá-la a levantar e ela nem quis. Falei: não, nem tome a minha mão. Já levantou e saiu andando. Olhou para trás e falou assim: ore por esse homem. Porque faltava uma ainda, né? E aí ele orou por aquele homem, o homem também foi curado. Diz que o homem levantou, nem andou, saiu correndo. Tamanha a felicidade daquele homem. Glória a Jesus. Agora, interessante, pastor Jerônimo e Fábio,
É porque não eram montagens, né? Eram pessoas tão simples. E assim vieram líderes cristãos do mundo inteiro. Durante 3 anos houve visita de líderes tradicionais, iam lá, e a imprensa, né, estava ali. Então era uma coisa que acontecia na frente dos olhos de todos, né, com pessoas muito simples e depois também não só pessoas simples, né, mas começou de uma forma muito simples, mas era uma coisa muito autêntica, muito genuína, que a própria imprensa, digamos assim, se dobrou porque era uma realidade na frente dos olhos, né? Então, nós vemos ali, o Fábio citou num dos outros episódios, né, que a 5 quilômetros dali, as pessoas iam chegando e às vezes a pessoa já era curada. Então, essa foto que tem ali das muletas e daquilo que eles deixaram, porque eles não iam precisar mais, né? Exatamente. E é interessante, pode falar, Fábio. Ele falando, era tão forte, que a gente deu exemplos aqui e já são fortes, né? Mas o Tommy Welton, ele registra que dedos eram reconstruídos. Pessoas que chegavam lá sem os dedos e saíam com os dedos. Crânios que eram deformados, as pessoas saíam com os crânios restituídos aos olhos de quem estivesse ali. Às vezes a pessoa pode ouvir, mas isso não pode acontecer. Pode. E nós temos relatos, temos aqui uma maior confirmação. Jesus fez isso. Jesus curou leprosos, Jesus trouxe a visão dos cegos, Jesus fez com que os surdos passassem a ouvir, mudos a falar. Tantos outros mistérios, tantas outras maravilhas Jesus operou. E ele disse, olha, sinais maiores que os meus, vós fareis. Ele disse aos seus discípulos que seria a sua igreja. Por que maior? Porque ele é filho de Deus. Ele é Deus também. Jesus era filho de Deus e Deus. E nós não. Mas o Espírito Santo está operando em nós. E sinais maiores porque foi em vários lugares. A operação do Espírito, o mover do Espírito Santo foi tão grande que em muitos lugares essas operações aconteceram. Não só na Azusa, até porque um dos pontos que nós vamos falar, que muitos homens que passaram pela Azusa, eles passaram pela Azusa e foram enviados como missionários a vários lugares do mundo. Não é? Até um mapa que vai ser mostrado, o ponto vermelho é o ponto da Azusa, ali em Los Angeles. E os irmãos vão ver várias setas saindo para vários lugares nos continentes, nos países. Só foram mais que nós trouxemos aí para os irmãos, mais de 12 lugares, nominalmente com missionários. Sim. E até o pastor Ian poderia relatar para a gente, né? Ele tem até alguns que ele gostaria de mencionar. Eu vou citar alguns aqui, um que me chamou assim, muito a atenção, porque teve para a África do Sul, teve para a China, né? Mas um que eu vi assim, que teve a ver com toda a Europa, né? Foi o Bahat. Esse Bahat, ele veio lá da Noruega, ele veio até os Estados Unidos para conhecer a Rua Azusa. Que coisa. E ele foi lá conhecer, e a coisa que eu achei assim, mais maravilhosa é que quando eles chegavam lá nas igrejas deles, já começava a ter batido com o Espírito Santo, já começava a ter línguas, já começava a ter os mesmos sinais. Então ele não precisava ficar fazendo ali, explicando, né? Fazia a reunião e já começava a ter. E esse Bahat, ele foi para a Noruega. Logo já abriu uma igreja, a igreja dele passou a ser pentecostal e já veio descendo para a Europa e chegou em toda a Europa. Então, quer dizer, ele foi na Rua Azusa, viu os sinais, levou para lá e lá já começou a acontecer os mesmos sinais. Então, teve para a África do Sul, teve para a Libéria, né, a Lucy Ferrell, é uma que é bastante comentada na Rua Azusa, porque as mulheres, assim como os jovens, se for ver, a maior parte era mulher, que eram mulheres cheias do Espírito Santo, que eram usadas e com
uma motivação maravilhosa. Essa Luciférreo, ela foi para a Libéria, e a Libéria é um lugar assim difícil, né? Depois ela foi para o sul dos Estados Unidos também, para uma outra área, né? A Califórnia é mais para o oeste, né? Ela foi daí mais para o leste, sul dos Estados Unidos. Então, foi ali feliz para levar a bênção do Espírito Santo, o avivamento do Espírito Santo. Nós tivemos o Luigi Francescon, né, e um grupo italiano que foram lá conhecer. Eles levaram para a Itália, desse grupo também, alguns foram para a Argentina. Tem um chileno que conheceu, na verdade ele era um americano que foi para o Chile, né? O Willis Hoover, né? Ele foi para o Chile e lá abriu uma igreja muito conhecida, né? A Igreja Metodista Pentecostal, do avivamento pentecostal no Chile, é muito conhecida na América Latina, até os dias de hoje. E foi nesse período que esse Willis, ele desceu para o Chile, né? E no mapa mostra aí as setinhas, né? Então, um grupo de missionários de Angola tiveram lá também, levaram para a África. Então, nós vemos ali que um deles, o Thomas Resmalash, nome bem difícil aqui, ele foi para a África do Sul na época, mas conheceu-lhe na Rua Azusa. Nós temos o Daniel Berg e o Gunnar Winger, que não se tem certeza que eles estiveram na Rua Azusa, porque eles, todos os dois suecos, né, o Daniel Berg estava desde 1902 nos Estados Unidos. Eles fizeram teologia, foram ali para aperfeiçoar a teologia, e o Gunnar Winger em 1903, mas um não encontrou o outro. Um estava num lado e outro no outro, 1902, 1903. A Rua Azusa foi em 1906. Então, certamente, ouviram falar e provavelmente tiveram lá, né? Mas só que eles ficaram mais na parte norte dos Estados Unidos, lá central, Chicago e Illinois, né? E ali que eles se conheceram, né? Eles se conheceram e foi em 1909, ou seja, a Rua Azul já estava no 3º ano, num encontro lá em Chicago, que o Gunnar Winger, né, eles foram num seminário lá em Chicago, um encontro, porque daí passou a ter muitos encontros em vários lugares. Ali, 3 anos depois, a Rua Azusa ficou na Rua Azusa, mas o avivamento da Rua Azusa se espalhou, porque líderes de todos os lugares vieram e levaram com a sua característica, né? Então, lá em Washington, teve um seminário onde Daniel Berg e Gunnar Winger se conheceram. Eles eram suecos, mas ali que, de fato, eles se conheceram, né? Se fazer um parênteses, fica à vontade. Para não perder, rapidinho um parênteses. Não, fica à vontade. Eu acho que explica muito bem, o caso de Daniel Berg, também mencionou aí o Luigi, né? Francescon, italiano, sim. E alguns outros. Assim, alguns há relatos que estiveram na Rua Azusa ou que em algum momento, não por muito tempo. Outros, alguns historiadores não conseguem comprovar se estiveram ou não, mas o certo é que a Rua Azusa foi o epicentro. Sim. E aquele movimento, aquele avivamento que esteve ali, esse movimento de avivar, do Pentecostes, ele influenciou o mundo inteiro. E esses homens, mencionou as reuniões em Chicago, o Luigi, ele começou a reunir comunidades ítalo-americanas ali em Chicago também. Então, assim, foi, não foi? Não se sabe muito ao certo se ele esteve ali, se não esteve, mas que o avivamento da Rua Azusa... daquilo que aconteceu na Rua Azusa. Exato. e até o senhor Jacinto diz assim, que o Espírito Santo não estava só na Rua Azusa, né? Ali foi o... Agora, qual foi a diferença da Rua Azusa? Até um dos comentários, né, que nossos... que acompanhou um dos nossos episódios, ele fez um comentário, olha, mas não... teve outras manifestações de dons de línguas em outros lugares? Sim, teve na Escócia, nós falamos aqui, teve
teve nos Estados Unidos, teve lá em vários momentos, teve experiências com o Espírito Santo, dom de línguas, mas em momento algum houve o Pentecostes, porque o Pentecostes eram várias pessoas ao mesmo tempo, era um derramamento. Não foi uma coisa pontual. Uma mulher teve... Nós falamos aqui até da Agnes Osman. Ali foi uma coisa pontual, foi 5 anos antes, né, do avivamento da Rua Azusa. Mas foi uma coisa pontual. Aí teve um grupo lá de escoceses, lá os MacDonald, lá tiveram uma experiência, lá, né, teve os Quakers, né, lá também já um tempo antes, os próprios moráveis, os anabatistas, mas assim, não foi uma coisa muito pontual. O Espírito Santo operou ao longo, a lâmpada nunca apagou. Tanto que é a partir da Rua Azusa que surge o pentecostalismo. Exatamente. Até aquele momento não existia. Exatamente. Então, o que a gente quer evidenciar é isso, que o derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes, né? Nós vemos que começou em Sardes, ali, profeticamente, que a gente está falando ali na Reforma, que abriu o tesouro, a palavra, e a partir dali, só que o derramamento do Espírito Santo, de uma forma semelhante a Pentecostes, onde houve curas, línguas, todas as manifestações do Espírito Santo, e que não parou, foi a Rua Azusa. Sim. E se espalhou. Então, por isso que a Rua Azusa ela é importante, é um marco profético do avivamento do Pentecostes. Bom, olha, o assunto, ele é um assunto que envolve, rende, e é bom falar, porque é bom falar da operação do Espírito Santo de Deus. Mas, Jerônimo, só uma coisinha que eu acabei não falando aqui do Gunnar Winger. Lá em Chicago, quando eles se encontraram, o Gunnar Winger, ele teve uma revelação divina. Está relatado lá em vários locais, ele relata isso, que ele teve uma revelação divina que ele deveria vir para o Brasil, para uma cidade chamada Pará. E aí o Daniel Berg, que estava lá, eles tinham se conhecido, eu vou junto contigo. E Daniel Berg tinha um emprego, ele era funileiro lá, né, acho que numa estação de trem, e ele veio embora, pegou as malas, os dois vieram embora, como diz lá no sul, mala e cuia. Vieram embora sem nada e vieram para o Pará. E isso aí é uma história que nós vamos contar depois. Pensavam que ia achar uma cidade, acharam que foi um estado inteiro enorme, né, que é o Pará. Exatamente. Bom, nós precisamos encerrar e dizer que nós estamos muito felizes de estar participando deste programa, desta bênção, que é falar do avivamento do Espírito Santo de Deus, no meio das igrejas, no meio do seu povo. Assim, nós estamos encerrados e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.